Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais essa semana que se iniciou, muito obrigado, pois o seu cuidado sobre as nossas vidas tem sido renovado, a sua boa mão tem nos sustentado, tem nos conduzido e nos protegido. O Senhor tem sido gracioso para conosco, tem nos dado mais do que merecemos, mais do que sonhamos, mais do que imaginamos, Pai. Nós somos gratos a Ti por isso. E ao mesmo tempo que nós somos gratos, nós também temos inquietações, Pai. E a parte da nossa inquietação é que nós te conhecemos pouco, nós te amamos pouco, nós nos dedicamos pouco ao Senhor. E o desejo do nosso coração é que o Senhor esteja cada vez mais a abrir a nossa percepção, para que possamos te compreender melhor, para que esse conhecimento seja prático em nossa vida, para que seja um conhecimento que gere um amor maior por Ti e gere cada vez mais uma dedicação maior na nossa vida ao Senhor. Ajuda-nos nesse momento, é o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, aquele momento que todo mundo gosta e espera a semana inteira. O que nós vimos na semana passada? Elementos da natureza. Começamos bem. Faz tempo, vocês responderam rápido hoje, pô. Tá superando o passado aí, 100 dicas, né? 100 dicas hoje, nem precisou de dica. Elementos da natureza. E quais são os elementos da natureza humana? Oi? Diga, esposa. Minha esposa disse corpo e alma. Quem acha que ela está certa? O Natan achou corpo e espírito. Quem acha que o Natan está certo? Quem acha que o Natan está certo e a Dani está errada? Aí reprova. Né? Então nós vimos alguns conceitos, né? Então a gente viu tricotomia, dicotomia, e nós vimos inspirado, né? Tô brincando. Nós vimos o quê? A unidade psicossomática, né? Quem consegue elaborar rapidamente tricotomia, dicotomia e unidade psicossomática? Nem está a gravar, vocês nem vão aparecer no YouTube. O espírito em relação a Deus, a alma e sentimentos, e o corpo é a parte material. A dicotomia é o corpo material e a alma e espírito imaterial. Pronto. A unidade psicossomática não dá para separar a junção das duas. É o que é. Tá. É a ideia de que você não usa a palavra dicotomia, porque tomo pressupõe separação e a gente entende que foi criado para estar unido e que o sinal, uma das maneiras visíveis da gravidade do pecado e de como o pecado é desgraçado, é que aquilo que foi criado para ser inseparável é separado pela morte. Né? Então, dicotomia, o Ítalo falou bem, né? Então, alma, corpo e espírito, sendo alma e corpo, alma e espírito duas coisas distintas, na qual, nessa teoria, nessa forma de perceber as Sagradas Escrituras, o espírito estaria relacionado com Deus, então a nossa vida espiritual se relaciona através do espírito, a nossa vida de devoção e tudo mais. A alma seria responsável pelas nossas emoções e o corpo por esse sofrimento diário aí que a gente passa, né? Mas a parte material. Enquanto na dicotomia, na unidade psicossomática, a gente tem essa corpo sendo a parte material, alma e espírito sendo palavras intercambiáveis, significando a mesma coisa, como a parte imaterial. Né? E a gente viu os textos, e a gente viu pouco ou muitos textos. Nós vimos muitos textos bíblicos. Nesses textos bíblicos nós vimos que as Sagradas Escrituras, então, atribuem emoções, salvação, morte, né, tanto para a alma quanto espírito e tudo mais, né? Então a gente passou por uma argumentação aí razoável, né? Então, nós vimos a tricotomia e tudo mais, vimos alma e espírito termos intercambiáveis, e uma das coisas que eu falei para vocês era como a gente deve estruturar um argumento dentro de assuntos difíceis, assuntos complexos, né? Porque se tem assunto na Sagrada Escritura,
você tem uns textos lá que você fala assim, parece que joga contra a minha posição. Mas eu tenho uns outros que parece que joga a favor da minha posição. E aí, como que a gente trabalhou com isso? Que isso é para a vida, né? Começa pelo simples. Então, a gente vai começar pelos textos de mais fácil compreensão. E aí, o que é uma outra coisa importante, além dos textos de fácil compreensão? Amplitude, né? Então, quanto maior testemunho, ou seja, quanto mais textos a gente tiver para uma determinada posição, a tendência, e não são tantas posições teológicas que têm essa complexidade toda, né? Mas você tem algumas que aí você tem pela vasta quantidade de textos, você consegue montar o seu argumento. E aí, pensando na analogia da fé, aquela ideia de que você usa a Bíblia para entender a própria Bíblia, a gente vê que a gente chega, por último, nos textos difíceis. E a gente vem, então, a partir dos textos que são de mais fácil entendimento, e a gente vai fazer, então, uma interpretação dos textos mais complexos. Uma outra coisa que eu falei para vocês é que tem uns caras que têm essa dificuldade, e aí os liberais, às vezes eles podem argumentar, falar assim, mas quem escreveu isso foram autores diferentes, ou então foi o mesmo autor. E a gente viu que a gente consegue, muitas vezes, argumentar com os dois testamentos, com diferentes autores e com o mesmo autor. Mas existe um negócio importante, porque a gente tem uma coisa que é importante quando você está a argumentar com alguém, que você não pode entrar na dança do cara se a premissa dele estiver errada. E o liberal, se ele está querendo falar que a Bíblia tem erro, você não pode cair nessa. Então você não pode entrar no jogo dele, não, mas são dois autores diferentes. Por que não são dois autores diferentes? Porque o autor final é o mesmo. Quem é o autor das Escrituras? É Deus. Mas foi só no Antigo Testamento. E por conta disso, não foi Deus que falou? Então a gente tem que tomar cuidado na hora de argumentar com pessoas, porque eles podem... É provável que não mude a sua crença, né? Mas talvez você não consiga articular a sua ideia para outra pessoa. E aí nós vimos, né, que alguns teólogos então preferirão a expressão unidade psicossomática, e uma das razões de preferir isso é porque a unidade psicossomática ela transmite uma ideia de totalidade do ser, como se você não pudesse gostar apenas de parte da pessoa. Vocês lembram desse exemplo? Então tem aqui, né? Alma versus beleza física, né? Vocês lembram de algum exemplo que eu dei ou não? A Denise riu aqui, então você lembra alguma coisa? O que você lembra? Alguém pode contribuir, que ela ficou com vergonha agora. Esse é um exemplo que eu dei. Não, ninguém não. Se ela gosta da pessoa, ela não consegue achar a pessoa feia, porque ela acha, nossa, mas essa pessoa é muito legal. Bom, tudo bem, mas continua sendo feio. Mas para a Dani, a pessoa já ficou no mínimo normal. E a gente lembra que o Jacob comemorou, certo? E aí eu peguei e falei para o Jacob, mas quem disse que ela gosta de você? Aí é uma outra pergunta, né? Está assumindo, está pressupondo alguma coisa, não é? Mas pronto, então eu falei dessa maneira como o ser é tão uma coisa só, que pelo fato de você gostar de quem a pessoa é, a beleza dela também é transformada, ou a falta de beleza dela é transformada. E aí eu entrei também no mérito, né, de que o padrão de beleza muda ao longo da história, para não falar que eu sou aqui, né, fico perseguindo os feios, né? Às vezes você só nasceu na época errada, certo? Foi uma outra coisa, você nasceu num momento histórico errado. E aí eu falei das implicações para aconselhamento. Vocês lembram de alguma coisa que eu falei de implicação para aconselhamento? Eu falei que se você entende que o ser humano é corpo, alma e espírito, quem cuida do quê? Não, o médico, né? Então uma das argumentações vai ser então que cada uma dessas partes, aqui eu posso falar em parte, que eles falam em tricotomia, né? E que daí ficaria o espírito para o pastor, a alma para o psicólogo, daí a gente até falou do termo psique,
né, de onde vem psicologia, e o corpo, o soma, ficaria para o médico, né? Então, uma vez que a gente entende que a Bíblia vai mostrar para nós que alma e espírito são a mesma coisa, nós entendemos nessa unidade psicossomática. Aí eu falei para vocês que vai ter os problemas da alma, só tem uma pessoa que dá conta. É a pessoa de Deus. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso hoje. E por fim eu terminei com a pergunta se nós temos ou se nós somos um corpo, e aqui eu já coloquei justifique a sua resposta. Quero opiniões, porque alguns de vocês já me ouviram falar isso. Quem já veio mais no curso de teologia já me ouviu falar isso. Temos ou somos um corpo? Justifique. As provas do Heber Júnior eram assim, justifique com textos bíblicos. Nem estou pedindo texto bíblico, tá? Só estou pedindo... Ninguém vai se arriscar? Tá. Isso é uma possibilidade de resposta, mas eu creio que um outro argumento importante é, se eu tenho um corpo, o que é esse eu que tem alguma coisa? Vai ter que existir uma entidade prévia que tenha esse corpo. E a gente viu que se alma e corpo são elementos da natureza, não tem como você ser humano sem ter um corpo. Por isso que Jesus Cristo ser homem pressupõe encarnação. Então nós somos um corpo, assim como nós somos uma alma, nós somos uma unidade psicossomática, né? Mas pronto, e por isso que a gente falou também até da ideia de que uma vez que corpo e alma são unidos de uma maneira que deveria ser inseparável, é possível, e a gente sente na pele, que coisas que afetam a nossa alma acabam por consequência afetando o nosso corpo. Pode falar com vontade, não vai sair na gravação. Então a gente deu o exemplo lá de úlcera, né? Deu exemplo de estresse, por exemplo, no meu caso. Já tive lá estresse que gerou vertigem. Você pode ter ansiedade que vai te gerar alguma outra coisa. Então você tem problemas na sua alma que refletirão no seu corpo. Por exemplo, quem nunca ficou nervoso aqui ao ponto de ter uma dor de cabeça? Já ou não? Eu estou viajando. Tem dia que dá dor de cabeça de raiva. Olha que negócio louco. Oi, pô. Você já teve isso, Denise? Diariamente? Bem comum, mais comum do que você gostaria. Mas pronto. Então, isso aqui foi uma breve recapitulação da semana passada. E aí eu falei para vocês que a gente entraria agora, qual que seria o próximo tópico? Os elementos em si. E aí eu me iludo, velho, eu me iludo. Porque eu falei assim, não, eu vou falar corpo e alma numa só. E aí eu comecei, graças a Deus eu lembrei de uma... Vocês vão ver até que a apresentação hoje está diferente. Hoje eu tô até meio orgulhoso do material que eu estou apresentando. Normalmente só vem com texto, eu quero que você preste atenção, pus animação. Então é um negócio bonito hoje. Você vai ver, tem uma animação interessante aí. E se vocês não virem, eu volto e passo de novo para vocês verem, porque eu gastei tempo para fazer isso aí. Mas eu vi que eu não ia dar conta de falar de corpo e alma no mesmo dia. E aí corpo vai me demandar mais pesquisa, então eu vou falar de alma hoje, ou na verdade não é nem só a alma, eu vou falar de coração. Se Deus quiser, se eu terminar na próxima semana, dependendo, vai capotar para as férias, né? É isso? E não estou usando de estratégias aqui não, é só porque tá indo desse jeito. Então pronto. Que? Hã? Isso aí eu fiz quando era seminarista, tinha tempo, e foi sem querer que eu descobri essa animação, o coração até bateu, não é? É isso. Então nós vamos ver os elementos da natureza e o primeiro que nós vamos começar é pelo coração, que naturalmente eu trouxe esse, que não representa nada do conceito que a gente vai ver, né? É só porque fixa na sua cabeça. Então, uma primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é como é possível conhecer quem você é? Através da Bíblia, é uma forma, aí você vai pegar lá acho que foi Agostinho que falou, né?
Me dá de conhecer mais a ti, que conhecendo mais a ti, eu conheço mais a mim. Né? Uma vez que conheço mais a Deus, eu vejo o que eu deveria ser e não sou, por exemplo. Né? Então, uma das formas é a gente perceber o conceito bíblico de coração e as características do coração de acordo com as Sagradas Escrituras. E uma outra coisa é de que isso naturalmente trará implicações práticas para a sua vida. Se eu conseguir mostrar para você, biblicamente, que o que eu estou argumentando é verdade, de alguma forma vai ter que mudar a sua vida isso aí. Então vamos começar aqui. Conceito bíblico de coração. Então o conceito bíblico de coração, ele é muito mais amplo que o conceito contemporâneo, que basicamente restringe o coração à emoção. Isso é uma influência da maneira grega de pensar. Né? É uma influência. Então hoje, por exemplo, se você for na qualquer escola ou você falar com uma pessoa na rua, você fala assim, com o que você pensa? Qual que vai ser a resposta? A cabeça. O cara que pensa. A cabeça. Ou então, assim, não, meu cérebro. Mas vai ser do pescoço para cima. Certo? Tanto é que muitas vezes, quando você quer falar de uma pessoa que não toma decisões tão racionais, como que você fala que ela toma decisões? Seguindo o coração? Ou decisões emocionais? Ou você fala assim, mas você é muito emotivo, você é pouco racional. Você é muito emotivo, ou você é muito racional e pouco emotivo. E aí, normalmente a gente está a falar, olha, você usou mais a sua razão, você usou mais a sua cabeça para tomar essa decisão. Se você não tomou essa decisão com o coração, você está sendo muito mal nessa, você está sendo muito duro, e essa decisão então foi tomada só com a sua cabeça. Então, normalmente, é a forma como o nosso tempo pensa. O nosso tempo vai pensar de maneira geral, tranquilo, isso aí. Agora, como eu sei que vocês gostam, eu trago aqui os termos. O termo coração nas Sagradas Escrituras, ele aparece em 3 línguas. Hebraico, aramaico e grego. Então aparece o lev, levav e cardia. O cardia você conhece, porque você vai às vezes ao cardiologista, né? Então tá daí a origem do nome do teu médico aí, da especialidade do teu médico. O que vai mudar na sua vida sobre essas palavras? A princípio, nada. Mas só estou trazendo que existe, então, palavras equivalentes nas 3 línguas usadas na Sagrada Escritura. Então, maioritariamente, o Antigo Testamento é escrito em hebraico. Então, o Antigo Testamento tem alguns trechos em aramaico. Então, tem uns trechos de Daniel, que é aramaico, e o aramaico, eu vou fazer uma comparação que ela não é precisa, mas ela dá a ideia. A relação hebraica e aramaica é mais ou menos um português e espanhol. Tem umas coisas que você consegue enganar, você vê ali, você consegue perceber. Mas no fim das contas, não é igualzinho. Então exige um dicionário específico, tem algumas coisas que mudam de verbo, mas o trecho é tão pequeno que os bons dicionários, os bons léxicos de hebraico e aramaico, eles dão conta do aramaico todo que tem na escritura. Né? Se você for pensar, como hebraico e aramaico são línguas primitivas no sentido de que elas são antigas, eu já falei esse dado para vocês aqui, mas eu acho que daí reforça a ideia. O Antigo Testamento, ele é a maior ou a menor parte da Bíblia? A maior. Ele é mais ou menos 2/3 da Sagrada Escritura. 2/3 do Antigo Testamento, a gente consegue resolver 95% dele com 800 palavras. 800 palavras em hebraico, porque você tem umas que têm vários significados, como, por exemplo, a palavra traduzida como virgem em Isaías 7, no sinal que seria dado a Acás, pode significar umas 5 coisas diferentes. E aí, se a maior parte é hebraica, são trechos pequenos em aramaico, se 800 palavras dá conta no hebraico, imagina quantas precisaria do aramaico. Bem menos. Agora, o grego é 1/3. Quantas palavras vocês acham que precisa pra você resolver o grego? Pra você ser um professor razoável de grego? Umas 3.000. É doideira, né? Então você tem a diferença, né, de uma língua mais moderna, num sentido,
e a maneira de expressar ideias, enfim, tudo isso acaba por influenciar. Então, pronto, vamos avançar aqui. Olha só, Ezequiel 27:4 diz o seguinte: no coração dos mares estão os teus limites. Os que te edificaram, aperfeiçoaram a tua formosura. O que a palavra coração significa aí? Rapaz, ó, os dois poetas do dia vieram firme aí, ó, é centro e profundidade. Transmite essa ideia. Ou não? Parece que sim, né? Vamos ver a próxima aqui, Mateus 12:40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Significando, aqui a ideia de morte, mas essa ideia de que ele foi para o centro da terra. Então a palavra coração, dentro das Sagradas Escrituras, eu não me recordo, sinceramente, dela ser usada para referenciar o órgão. Eu posso estar errado, mas eu não me lembro disso. Porque você não tem nenhuma cirurgia, você não tem nada. Então, dentro dos contextos, eu não me recordo dela ser usada como órgão. A gente sempre fala, quando fala em órgãos, fala das entranhas, mas não fala de coração em específico. Então, a palavra coração, ela significa algumas outras coisas. E dentro do contexto bíblico, esses são alguns sinônimos, que é aquilo que é profundo, aquilo que é basilar, no sentido da base, o fundamento, aquilo que é central. E se a palavra coração é aplicada ao ser humano, isso vai se referir ao quê? Acabei de dar os significados aqui. Aquilo que há de mais profundo no ser humano. Aquilo que é o centro do nosso ser. Eu ousaria dizer, aquilo que comanda quem nós somos. Mas a gente vai ver como que a Bíblia fala sobre isso, como a Bíblia define esses termos. Então vamos começar a parte da antropológica do coração aqui, né? O conceito bíblico de coração, eu já falei isso. Então, o coração é o coração que vai nortear a nossa vida. Por que você acha que é o coração que vai nortear a nossa vida? Se ele é a base, né? Se ele é a base do quê? Como? Então, a real intenção que nós fazemos as coisas procede do coração. Então, eu já comentei aqui algumas vezes, né? É possível você fazer a coisa certa do jeito errado, com a motivação errada, né? Eu sempre lembro daquele texto de Pedro, sede hospitaleiros sem murmuração. Então, tem como ser hospitaleiro murmurando e tem como fazer do jeito certo, né? Então, a gente vai ver, olha só Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? As fontes da vida. Então, se você pensar o coração como sendo a origem do rio que vai guiar você, é isso que Provérbios está dizendo. O que vai proceder daqui, a origem do que está aqui, é a fonte da vida. Aí, se você começar mais para frente a fazer correlação com o pecado, você vai ver o tamanho do nosso problema. Olha só Provérbios 27:19, eu trouxe a NAA para agradar o Marco, mas porque a tradução fica mais fácil de perceber. Fala assim, ó, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Então, quem define o que nós somos é o nosso coração. Não é a gente que manda no coração, é o coração que manda na gente. Então, quando você pensa nessa época, não tinha, igual aqui na nossa igreja, o espelho na casa de banho para todo mundo se ver. Então, eles tinham o costume de se ver na água. Então, era uma figura que eles entendiam. Assim, ó, ele sabe que na água não é quem ele é, mas reflete aquilo que ele é. Então, o coração traz uma projeção do que nós somos. 1 Samuel 16:7. Porém, o Senhor disse
a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê. O que Deus está a falar para Samuel? Qual que é a cena? Que você tem que lembrar qual que é o contexto aqui. Isso. Estava lá no negócio, vai trazendo os irmãos aí. Né? O senhor tem filhos? Tem. Aí traz os outros, traz os filhos aí. Aí Samuel vai ficando empolgado, né? Cada um que chega, ele empolga. Não, esquece, não é esse. Mas mais do que isso, o que Deus está a dizer então? Então Deus nos conhece profundamente e existe um sentido que Deus não está preocupado com a nossa aparência. Né? Porque tem parte da nossa aparência que a gente não tem culpa. Tem a parte que a gente pode ter. Através de pecados a gente pode alterar a nossa aparência. Oi? Uhum. Isso. Isso. É esse o ponto. Então o que Deus está a falar para Samuel, falou, o homem que eu vou levantar para ser o rei de Israel tem um coração de um determinado jeito. E esse coração vai ter as suas características associadas, vai ter a sua personalidade demonstrada. Porque a gente vai começar a perceber de que vai ser do coração. Eu já vou começar a dar spoiler, não posso. Mas o importante aqui, eu creio que para a gente isso é muito importante dentro da vida da igreja. Quem vê o coração? A gente vê o quê? Então, em instância última, a gente consegue falar com qual intenção as pessoas fizeram alguma coisa? Lá no final, se eu chegar lá, a gente vai ter uma aplicação para isso. É, exato. Tereza? Pronto, nós temos brasileiro a mesma coisa. Quem vê cara não vê coração. E é verdade, né? E Deus vê cara e coração. Né? Mas pronto. Então, quando a gente olha para isso, existe algo de importante na maneira como a gente vai interagir com as pessoas. Porque é possível que você interprete mal algo que a pessoa fez para o seu bem. Não é? Se a pessoa vem te confrontar com o pecado, você pode achar mal e ela fez aquilo com uma motivação boa. Né? Então, essa é uma forma da gente já aplicar nesse texto. Né? Então, o homem é a projeção do seu coração. Então, gravem isso. O homem é a projeção do seu coração. Porque agora a gente vai começar a entrar na definição de coração propriamente dito. Aí isso vai começar a fazer sentido em algumas áreas na sua vida, pelo menos espero eu. Marcos 7, de 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Qual que é o contexto desse texto? Isso. O fariseu estava enchendo a paciência lá dos discípulos de Jesus, que eles não tinham lá, eles não tiveram pandemia, não precisava ficar higienizando a mão toda hora, eles comiam às vezes sem lavar a mão. Aí, por conta de pureza ritual, os fariseus estavam a incomodar os discípulos de Jesus. E aí Jesus vai ensinar para eles que apesar daquilo que eles criam, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, é o que vem de dentro. Agora, o que o texto diz que procede do coração? Só o creme de la creme, não é? É isso que eu li ali? Se você pudesse resumir o que está escrito ali em uma palavra: pecado. É o pecado que procede do coração. Então, o homem, ele é definido por aquilo que está em seu coração, e o homem apartado de Deus possui isso em seu coração.
Em algum grau, de alguma forma, essas coisas são manifestas na vida do ser humano. Mesmo na vida do crente, se você for pensar nisso aí, em algum momento você foi avarento e você ainda é avarento. Em algum momento você foi adúltero, em algum momento você ainda continua a ser adúltero, no padrão que Jesus explica em Mateus, no Sermão do Monte. Em algum momento, homicídio, certo? Qual que foi o padrão do homicídio que a gente falou na semana passada? Não foi semana passada? Foi do ódio? Lembra? Do ódio ao irmão? Então veja que parte dessas coisas, ou todas essas coisas, em alguma intensidade, continua existindo na minha e na sua vida. Agora, você concorda com essas coisas? Você acha que essas coisas são boas? Então a gente vai começar a ter que pensar, e onde eu pus meu dedo, né? A gente vai ter que começar a pensar de que maneira essas coisas se relacionam. Como pode eu afirmar aqui, todo domingo, isso aqui é pecado, tal, e na semana eu vou e cometo? Como que eu posso ser tão hipócrita? Por que que isso acontece? E aí por isso que eu entendo que estudar antropologia bíblica é tão interessante, porque a gente, primeiro, não pensa acerca de quem um homem é, e a gente não tem o costume de pensar sobre o que é o pecado e a profundidade do pecado. Então eu tenho a sequência dessa aula aqui que eu tenho pronta, é o problema do pecado como um todo, que eu quero também passar com vocês, né? Porque acaba por afetar a nossa existência. Então, o que procede do coração, né? É do coração que procede o pecado. Então a gente começa a ver corpo e alma, coração. Vai ser daqui, da parte imaterial, que vai proceder. Então eu vou falar assim, é o desejo da carne. Que carne é essa? É essa? Não é essa carne que ele está a falar. Vai ser o desejo pecaminoso que tem a sua origem no coração. Grécia Antiga tinha o termo psique, mas no Antigo Testamento, o equivalente hebraico para coração teria mais ou menos a mesma semântica da psique do grego? Não, é porque aí você está comparando alma e espírito. Aí alma e espírito, que eu estou falando aqui de outra palavra, falando do cardia. O paralelo de alma e espírito, você vai ter o nefesh e o ruach, que tem mais ou menos a mesma esfera semântica. E aí você tem o levav, lev e cardia, que estão dentro das palavras equivalentes. Se a gente fosse traduzir, tanto é que quando você traduz o Antigo Testamento, você bate as palavras coração, são essas daí. Quando você traduz alma e espírito, é o nefesh, ruach, pneuma e psique, no Novo. Então você tem as equivalências, né? E você tem essa forma intercambiável de utilização que a gente passou todo por ela na semana passada. E aí a ideia... Daria, em tese, talvez seria uma má tradução, mas daria para traduzir alguns textos como alma, não coração. Você poderia fazer o que a gente vai chamar de uma tradução mais interpretativa, uma tradução que eles vão dar um nome mais dinâmica e menos literal. Então, muitas vezes, num processo de tradução, quando a gente estava lá em Matosinhos, eu dei uma aula só sobre tradução, quando estava no módulo de hermenêutica. Vale a pena dar uma olhada nessa aula. Eu tenho a tendência a gostar de traduções mais literais, que é, por exemplo, a ARA, a NAA, são traduções mais literais. A ESV, nos Estados Unidos, é uma mais literal. Ela não é completamente literal. E se tem umas outras que são muito interpretativas. Tem umas que são tão interpretativas, mas tão interpretativas, que a gente nem chama de tradução, chama de paráfrase, que é a nova linguagem lá. Nem sei, o NTLH, a nova linguagem de hoje lá, é uma coisa assim. Então, se você fosse fazer uma interpretativa, você poderia normalizar um uso só, que daí eliminaria a confusão. Só que você não está sendo honesto com aquilo que está exposto, né? E, enfim, aí são os desafios da gente lidar com a palavra de Deus dentro da maneira... E alguns vão argumentar que, às vezes, na escolha da palavra,
existe uma questão de ênfase. Então, por exemplo, eu vou argumentar aqui, eu vou antecipar um pouco para justificar a resposta, eu vou argumentar que os pensamentos vêm do coração. Só que em alguns... Só que em alguns momentos... Porque em alguns momentos... Mas em alguns momentos... Só que quem escreveu com cabeça judaica. Ele escreveu na segunda língua dele. Ele não escreveu na primeira. Ele escreveu... Vejam, isso é em grego, não está em aramaico. Na época eles falavam aramaico. Entendeu? Só que o jeito de pensar... A questão é se você pegar um texto de um americano e você pegar um texto meu em inglês, você vai saber quem é quem. Quem é americano sabe. Fala assim, esse cara é gringo. Então, por exemplo, lá quando eu comecei a fazer o mestrado, eu tive que fazer o curso de escrita avançada em inglês, teológica, sei lá o quê. Aí eu sofri igual um condenado. Nossa, eu estudei mais... Foi a matéria que eu mais estudei no primeiro ano foi inglês. E aí a professora um dia chegou assim, você já tem preparação em teologia? Eu falei, tenho, eu sou pastor. Ah, tá. Mas por quê? Porque o seu texto é diferente de todos os outros. Porque dá para ver. Então você consegue... A questão é, o olho treinado percebe. Então tem a maneira de, por exemplo, americanos e brasileiros expressarem ideias é diferente. A maneira de... O americano, isso é uma coisa que me matava lá. O americano acha o máximo repetir a mesma palavra no texto. Porque ele está fazendo o ponto dele. Eu estou falando disso. O seminário do Brasil se você repetir a mesma palavra, você vai perder ponto. Você tem que mostrar que você conhece várias palavras. Aí eu falei isso para a professora de inglês, porque eu perdi uns pontos por conta disso. Eu usava palavras diferentes. Você não está a repetir. Eu não repito porque eu tenho um dicionário e eu sei usar. Fui lá no Brasil, eu fiz a brincadeira e falei, mas lá no Brasil, a gente é treinado para expressar com várias palavras para a gente explorar a beleza da língua. Aqui nos Estados Unidos, vocês são, nesse sentido, mais pragmáticos e preferem deixar claro o ponto. Eu acho que faz sentido. Tanto é que se você quiser ler o livro de um americano sem gastar muito tempo, você lê o primeiro parágrafo do capítulo e o último parágrafo. Você pegou a tese dele do capítulo, mas você não pegou os argumentos. Mas a tese você pegou. Porque todo americano vai escrever dessa forma. Ou praticamente todo. Eu nunca peguei um americano que escrevesse diferente disso. Não é o jeito que os britânicos escrevem. Então, quando eles davam um livro escrito por algum britânico, eu falo assim, putz, esse aí tem que ler tudo o tempo todo para pegar todas as ideias e ver como ele vai argumentar. O americano não, ele já é treinado desde que ele nasceu para escrever desse jeito. Então a mesma coisa aqui, o cara escreve, então tem conceitos no Novo Testamento que ainda que estejam em gregos, eles são conceitos hebraicos. Então você pegar a própria canção de Maria, aquilo é poesia hebraica, não é poesia grega. Não é uma poesia brasileira ou portuguesa, é uma poesia hebraica. Então, você tem todos esses elementos a serem considerados na tradução, né? Mas só para terminar o ponto da mente, vai ter passagem que vai falar de mente. Então existe algo que está sendo enfatizado, mas eu vou argumentar que a mente está no coração, biblicamente falando. E aí a gente vai caminhar nos textos para a gente ver isso aí. Então olha só, olha Mateus 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu fiz uma pregação desse texto aqui já, na Pedras Vivas. O que vocês conseguem perceber aí nesse texto? Fora que você tem que dar mais dinheiro na igreja, brincadeira. O que vocês conseguem perceber aí no texto? Isso. O fato de eu estar focado mostra o quê? Aquilo que eu dou valor. Então, quando a gente olha para esse texto, o que é precioso para você revela aquilo que você ama. Aquilo que você tem o seu coração voltado demonstra suas afeições. Então, se você quer pensar, por exemplo,
como está a tua relação com Deus, começa a analisar o seu coração e ver como tem sido a sua vida. Onde você tem investido o seu tempo? O quão prazeroso ou não tem sido vir à igreja prestar culto? O quão prazeroso ou não tem sido aprender mais de Deus na EBD ou no curso de teologia? O quão prazeroso ou não tem sido ir para o PG e ter comunhão com os irmãos fora domingo? O quão prazeroso tem sido a tua vida devocional? O quanto do teu dinheiro você tem gastado com o quê? O quanto o dinheiro tem ocupado espaço no seu coração, nas decisões do seu dia, no seu tempo, nos seus momentos de inquietação? O que te inquieta? Porque normalmente o que inquieta, né, um dos conceitos de ídolo é tudo aquilo que se eu não tiver, eu vou me sentir incomodado, eu vou pecar, eu vou reagir de uma maneira errada. Então o nosso coração, ele nos dá diversas dicas do quão desbalanceada está a nossa relação com Deus. O quão não harmônica ainda é a nossa relação com Deus. Então basta uma análise simples, você não precisa pensar muito. Você gastar a meia horinha aí, você consegue decifrar isso aí. Né? Vocês sabem, eu tenho a minha constante luta com a minha atenção, né? com a questão do foco. E na conferência que eu tive lá junto com o Natan, eu fui extremamente confrontado com uma palavra que o pastor falou lá. Falou, a sua atenção é tomada por aquilo que você ama. E se no exercício da minha vocação tem coisas que eu tenho dificuldade em me concentrar, eu não tenho amado como eu deveria. E o meu coração então está desalinhado. E aí eu tenho que começar a reavaliar o como eu tenho vivido. Faz sentido para vocês isso? Comece a pensar na sua vida, como que tem sido isso? Ainda não vou começar, vou me segurar, ainda não vou começar. Está cedo. As crianças não foram para a cama ainda, daqui a pouco eu começo. Vamos lá. E qual que vai ser o meu argumento então? Que do nosso coração procede pensamentos, sentimentos e desejos. Pensamentos, sentimentos e desejos. E esses textos são apenas alguns textos base para eu fazer a argumentação. Daria para explorar mais, mas por questão de a gente poder encaixar um pouco a aula aí, eu creio que esses são suficientes. Eu entendo que fica claro o suficiente isso. Né? A gente vai ver, desses 6 textos nós veremos todos. Né? Então vamos lá. Deuteronômio 29, 4. Porém o Senhor não vos deu coração para entender. Deus não vos deu coração para perceber. Nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia. Então o que Moisés está a falar aqui? Que a gente percebe as coisas pelo coração. Ele não falou, Deus não te deu cérebro. Ele não falou, Deus não te deu cabeça. E eu não estou a dizer que a gente não poderia usar essas palavras no dia a dia. Mas seria importante que a gente tivesse o entendimento bíblico e procurasse expressar o mais próximo dos termos bíblicos possível. Com Deus no coração, você torna-se apto para perceber as coisas de Deus. Me dê um exemplo claro de que é somente Deus que pode abrir o coração e fazer a pessoa perceber as Sagradas Escrituras. Oi? A conversão? Conversão de quem? Eu quero um exemplo bíblico. Paulo. Esse é o mais fácil, esse. É o clássico. O camarada manjava tudo. O cara leu tudo que tinha para ler, aprendeu aos pés de Gamaliel. O cara era um erudito, conhecia tudo e não sabia nada.
Você podia, ele, como era a prática da tradição, ele poderia citar tradição oral, muita coisa de cabeça, ou de cor, porque a gente fala de que a gente fala de cor no Brasil? Que é de coração, né? Tá, essa daí tem sentido, você memoriza com o coração. E só que quando Deus vai ao encontro, quando Cristo vai ao encontro de Paulo, ele começa então a perceber a realidade. Oi? Ah, agora meus olhos te veem, né? O Jó, eu creio que é uma situação um pouco diferente, porque Jó já é tido como justo antes. Né? Jó, ele passa por uma experiência com Deus diferente. Paulo não, Paulo ele era um ímpio mesmo, ele era um que perseguia, apesar de judeu por etnia, ele perseguia o povo de Deus. Né? Mas você vê que é com o coração então que nós vamos perceber as coisas da realidade. E se é com o coração que nós vamos perceber, e é Deus quem vai habilitar para a gente perceber as coisas de Deus, pode o descrente perceber as coisas de Deus? Por isso que quando você fala umas coisas para o descrente, ele acha loucura. Por isso que às vezes o jeito que você vive incomoda tanto o descrente, porque ele não consegue perceber como que isso pode ser útil e fazer sentido. Se para ele, no trabalho dele, é puxar o tapete dos outros que vai dar a promoção, ele não consegue perceber você sendo honesto e ser promovido. Ou você preferir não ser promovido sendo honesto. Você tem a chance de ser desonesto para ser promovido e você abre mão, porque isso não é o que o cristão é. E eu estou assistindo uma série, né? Por alguma razão eu gosto de séries de advogados. E aí você vê o tempo todo os caras a maquinarem. Né? Então, assim, é uma série que tem uns advogados, tem um figura lá que ele faz gestão de crise, então faz campanha para políticos e tal, aí solta os boatos, as fake news e tal, ele vai lá como contornar o negócio e tal. E você começa a ver como que, para pessoas desse tipo, no caso descrentes, a verdade não importa, o que importa é o resultado. E para nós, não, a verdade importa. Porque para nós o resultado bom só sai através da verdade. Ainda que o resultado não seja bom aos nossos olhos, é o resultado bom, que tinha que ser. Então a gente começa a ver que o descrente jamais vai perceber o crente, porque ele não tem Deus no coração, para que ele possa perceber a palavra. Por isso que Paulo vai dizer que a nossa mensagem é a loucura. É loucura para os de fora, mas é salvação para os de dentro. Então vamos lá, Lucas 5:2. Jesus, porém, conhecendo-lhes o quê? Os pensamentos. Quem que está a falar aqui? Jesus. Quem é Jesus? Deus encarnado, segunda pessoa da Trindade. Alguns textos vão mostrar que Jesus é Yahweh. É tão Deus, como diria Paul Tripp, tão Deus quanto Deus Pai poderia ser. Não tem, entende? Então ele fala assim, conhecendo-lhes os pensamentos, onisciência. O que ele fala ali? O que arrazoais onde? O vosso coração. E arrazoar aqui é a ideia de usar a razão mesmo. Então o que Jesus está dizendo assim, o que vocês estão pensando no seu coração aí? Porque às vezes você fala lá quando a mãe passa com o filho assim, o que está se passando nessa cabeça? Não é? Nunca teve isso aí? Na minha casa, assim, o que está passando na cabeça desse menino fazendo essas coisas? Jesus vem ensinar que assim, não, o que está passando no seu coração? A gente já viu que o coração é a fonte da vida. É de lá que procedem. Então assim, o que está a razoar no seu coração? Então, mais do que a disputa se é o órgão ou não, a ideia aqui é um conceito. Pensa no conceito. Porque hoje, da maneira como nós somos influenciados, nós separamos a origem das emoções da origem dos pensamentos. E o que a Bíblia vai ensinar é que a origem é a mesma. A origem é a mesma, olha só. Então, a razão no coração. Então, conclusão, pensamentos procedem do coração. Neemias 2:2. Isso aqui vocês estão já careca de saber. O rei me disse, por que está triste o teu rosto
se não estás doente? Tem de ser o quê? Tristeza de coração. Então, temi, sobremaneira. Então, Neemias está a contar para nós de que a tristeza, agora fica claro, esse é mais fácil para a gente, porque já é um conceito que a gente já carrega, que as emoções partem do coração. Isso já é mais tranquilo. O difícil da argumentação, entre aspas, é você entender que aquilo que você achava que era do cérebro parte do mesmo lugar que é a emoção, e o nome que a Bíblia dá é coração. É um conceito da maneira de onde vem. É igual quando... É engraçado, né? Como muita coisa judaica faz sentido. Tem umas passagens que falam que Jesus chega a estremecer dentro dele, aí fala que as suas entranhas se reviravam, a expressão ali. Meu, pega uma situação muito ruim na sua vida, se não parece que dói aqui. Tem uns que dá diarreia. Esse é o clássico, né? Tinha uns caras na época de prova lá, quase dava fila antes da prova, né? Casa de banho. Mas faz muito sentido, entendeu? Faz muito sentido isso aqui. Mas vamos lá, olha só João 14:1. Quem está a falar João 14:1? Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas e tal, né? Então essa ideia de não turbes o vosso coração é não fique o seu coração atribulado, atormentado, conturbado. Está falando do quê? Emoções. Emoções. Então, os sentimentos, as emoções procedem também do coração. E por fim, Êxodo 25:2, olha, só vou em minha defesa aqui, pra vocês não acharem que eu estou fazendo campanha tipo Edir Macedo. Isso aqui é tudo texto que o Eber Júnior colocou em sala de aula, tá? Quando fala de propósitos e desejos, tá bom? Não vai ficar me acusando aqui, hein? Olha só. Êxodo 25:2, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo o coração o mover para isso. Dele recebereis a minha... O que vocês entendem desse texto? O coração moveu o homem a fazer alguma coisa. E quando você é movido a fazer alguma coisa, normalmente você faz essa coisa movido por desejo, propósito. Né? Então, assim, você não levanta à toa e aperta o interruptor da sala se você não quiser acender a luz ou apagar. Normalmente, é esse o propósito, a não ser que seja provocar outra pessoa, enfim. Mas você não tem uma ação pela ação, o teu coração te move a fazer as coisas com propósito. Segundo Coríntios 9:7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Conforme tiver proposto no coração. Proposto, a ideia de propósito, um desejo. Então, o que a gente conclui daqui? Que os nossos desejos também procedem do coração. Então, o nosso ser interior, né, o Eber Júnior vai falar na linguagem do coração como a sede da alma. Né? Então, o nosso ser interior, ele é responsável por aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós desejamos. Pergunta: se esse ser interior é responsável por todas essas coisas, se eu desse jeito de arrumar um problema lá dentro e criar um problema lá dentro, o quanto que isso ia lascar a minha vida? Agora vamos lá. Vocês acham que deve existir dentro desses... A gente está falando da mesma fonte, certo? Então dessa fonte do coração procede o quê? Não, pera, vou começar de novo, vocês estão muito animados. E desejos. Então, pensamentos, sentimentos e desejos. Vai memorizando isso.
vai decorando isso. Vocês acham que deveria existir uma disposição nossa no sentido de dar ênfase em algum deles? Fala, ó, eu acredito que dentro da realidade que a gente vive, acredito que vale a pena a gente enfatizar na razão. Porque emoção, normalmente quando você toma decisões por emoção, você não toma decisão muito esperta. Você pode comprar Peugeot, você pode fazer umas coisas emocionado. É só brincadeira aqui interna com o Roberto. Mas, normalmente, quando você faz uma compra guiada pela emoção, normalmente ela não era muito necessária. Se a emoção foi o maior fator. Estou aqui falar um tipo de decisão. Você tem várias outras. Por exemplo, se você fica emocionado, e emocionado aqui pode ser com raiva de alguém, e você vai confrontar a pessoa na hora da raiva, vai ser uma boa decisão? Não vai. Então, será que vale a pena? Então, olha, vamos dar um foco na razão, já que a minha emoção não tem me ajudado? Ou será que fala assim, não, o importante é o que eu desejo, são os propósitos da minha vida, e aí pelo propósito que eu tenho, eu dou um jeito de adequar a razão, e aí o que importa são os fins e não os meios. E aí eu ajusto, vou dar uma manutenção ali na minha emoção, dou uma manutenção, como diz o Roberto, né, muitas vezes o cliente dele fica tentando racionalizar a compra. Como ele justifica para ele mesmo que ele quer gastar 20 mil euros a mais no apartamento num negócio que ele não precisa. E aí o cara fala assim, não, mas minha esposa vai ficar muito feliz. Né? E aí ele fala assim, ó, é engraçado você ver esse processo, porque você vê que o cara gostou, e o gosto dele foi fundamentado no quê? Foi na emoção. Foi na emoção. O cara viu e gostou. Foi aquele negócio, é igual com um carro, para quem gosta de carro. Você olha um carro lá, você fala assim, se eu pudesse, né, fazer tudo para ter esse carro aqui. E aí ele vai começar a falar assim, como que minha emoção vai domar a minha razão? E a minha razão vai ser domada com o quê? Com argumentos. E aí eu vou começar, não, faz sentido, porque, veja, eu vou gastar 30 mil euros a mais no apartamento, mas esses 30 mil vai me ajudar a dormir melhor. E aí eu acordo mais disposto para trabalhar e eu vou ter aumento. E aí o cara começa a criar uma série de razões. Então, pegando esses exemplos, vocês acham que tem algum desses três, pessoal, não, isso aqui vale a pena a gente enfatizar e colocar acima dos outros? Se for o desejo de agradar a Deus, tá. Mais alguém com alguma proposta boa aí? Vamos lá, gente, me ajuda aí, pô. A razão nos trouxe a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Isso é uma possibilidade. Os sentimentos nos trouxeram até hoje, onde é que você tem onde os sentimentos dominam as coisas. Meu argumento é que não, pois qualquer um desses, ou todos eles, podem ser avessos a Deus e a sua palavra. Então, em cada um de nós, essas três coisas que procedem do coração, elas são afetadas pelo pecado. Que é o que eu falei, se a gente colocar um probleminha na fonte de tudo, é tipo aqui é de São Paulo, Rio Tietê. Ele não é poluído na fonte. Ele é poluído lá em São Paulo. Mas nas cidades vizinhas ele chega poluído. Mas se você poluir a fonte, você não tem como despoluir. Pensando no nosso coração. Então, se os nossos pensamentos, se os nossos sentimentos e os nossos desejos são poluídos, nenhum deles deveria tomar a primazia. Agora, o que acontece? Porque nós somos seres humanos distintos, Deus, na sua multiforme graça, nos fez assim, o pecado nos afeta de maneiras distintas. Isso significa que algumas pessoas são mais afetadas nos pensamentos. A minha esposa não gosta que eu dou o nome, mas são pessoas menos inteligentes. Aí outros são afetados nas emoções. São pessoas insensíveis, de que eu sou constantemente acusado em algumas esferas. Que a pessoa que não tem emoções, que não sente muito, que é indiferente com algumas circunstâncias. E você tem a pessoa que falta desejo, ou o desejo foi afetado pelo pecado, ou ele deseja muito errado,
ou ele não deseja nada, é preguiçoso, vagabundo. Então, uma vez que a fonte é afetada, e aí você começa a ter uma dimensão do tamanho do problema que a gente está enfiado. A gente não consegue perceber a desgraça que é o pecado, até a gente começar a olhar que não tem nada na nossa vida que não foi afetado por ele. E tudo e qualquer coisa que você resolver fazer no seu dia é manchado por ele. Ele não tem mais o domínio sobre você, você não é mais escravo dele. Mas o desgraçado te afeta de alguma forma. Ele te distorceu de alguma maneira. E aí você pensa errado, você sente errado e você deseja errado. Então você chega a conclusões erradas, você vai sentir coisas erradas pelas pessoas, por razões erradas, porque você pensou errado sobre o que ela falou para você, e é porque ela falou um negócio, você entendeu errado, você fica com raiva dela. E aí você passa, já que você está com raiva dela, você deseja errado, você quer que ela morra, você quer que ela vá para o inferno, você quer que ela se desgrace toda. Ou só eu que tive esses pensamentos esse tempo atrás, lá no passado? Lá no passado, tipo, ontem. Eu tô falando uma experiência muito distinta do que você vive? Me ajuda aí, é muito distinto do que você vive ou não? Tá bom. Agora olha essa pergunta aqui, essa pergunta ela é capciosa. E eu quero que você responda com honestidade, mas você não precisa revelar o quê? Porque eu não quero te expor. Você já se deparou com momentos nos quais, sem qualquer razão aparente, pensamentos impróprios de qualquer natureza surgiram no seu coração? Você está lá, do nada, vem a desgraça de um pensamento impróprio. Já teve isso aí? Às vezes você está lá no meio da pregação. O pastor está lá, tentando transmitir um negócio. Está complicado aí, Amaro? Aí tem hora que você fala assim, por que cargas d'água eu estou a pensar nisso agora? Você do nada, tem um negócio. Faz sentido para você isso aqui? Oi? A história da ponte, mas a história da ponte tinha propósito, né? Eu estava em cima da ponte, né? Eu tinha que sair vivo, né? O 007 de Araçatuba lá, né? O MacGyver de Araçatuba, né? Então pensa só, quantas vezes você não estava ou numa aula, e aula de qualquer tipo de aula, num culto, num EBD, alguma coisa, e você foi tomado por um negócio, não sei de onde veio essa desgraça agora. Né? Vamos pegar um pensamento light aqui. Né? Meu time lá está em crise. Aí do nada, estou na aula, do nada pensei, meu, desgraçado aqueles presidentes bandidos que roubaram dinheiro e o Corinthians está lá nessa draga. Do nada veio esse negócio. O Marco está lá, outro dia ele estava aí no culto, começou a lembrar que o Neymar meteu um gol no Flamengo dele. O Neymar lesionado, sem duas pernas, sem dois braços, foi lá e meteu um gol no Flamengo dele e tal. E aí o cara fica acordado até meia-noite, 2 horas da manhã para ver o jogo, sabe? Tipo o Luquinhas, fica fazendo essas coisas, loucura. Por que será que acontece isso? Ou por que parece que existe algo que é tão aleatório, tão randômico, que a gente não tem domínio e simplesmente você não estava atrás daquilo, você nem fazia tempo que você nem pensava naquilo e veio. Pode ser raiva de alguma pessoa que você tem. Você nem lembrava que a abençoada pessoa existia e do nada volta aquele sentimento, você lembra o que a pessoa fez para você. E a pregação não tem nada a ver com perdão. Né? Vamos falar pregação de oferta, vamos que o tema do texto lá era oferta? A pregação de oferta, aí você lembra da desgramada pessoa que falou mal de você para o vizinho. Vai lá. Não, mas é isso, porque o problema é o seguinte, você começou a pensar o que você não devia na hora que você não devia. Devia estar prestando atenção na pregação, dá trabalho para os pastores fazer lá um negócio, né? Mas olha só, vamos avançar nessa ideia aqui. Essa ideia de literalmente o pensamento simplesmente veio, né? O que isso mostra para nós? Isso mostra que o nosso coração ainda está corrompido.
Pois a nossa mente, você viu que está entre aspas ali, essa ideia de que os nossos pensamentos, a maneira como a gente raciocina, só funciona com aquilo que brota do coração. Então, os teus pensamentos aleatórios mostram coisas que o teu coração ainda ama. E às vezes você não se dá conta. Porque a gente vive a vida de uma forma tão automática, mas tão automática, que a gente não fica a analisar, a olhar, a falar assim, como eu tenho desagradado a Deus. O como os meus pensamentos, sentimentos e desejos ainda estão em não conformidade. A gente não faz isso. Qual foi a última vez, para você ser honesto com você, que você parou, falou, não, agora eu vou fazer uma revisão. Estou fazendo uma revisão de 10 mil quilômetros no meu coração aqui, vou ver tudo que está dando, que luzinha que acendeu no painel, alternador, bateria, o que está acendendo no painel de comando do Leonardo? Combustível, a bomba de combustível, né? Se for dependendo da marca, parece uma árvore de Natal piscando e tal. Qual foi a última vez que você fez isso? Pergunta honesta. Não precisa responder para mim, não. O que isso fala sobre você? O que isso fala sobre a inclinação do seu coração de querer agradar a Deus? Eu acho que são coisas importantes para a gente pensar. Mas um alerta importante é, se a gente está numa vida de intimidade com Deus, ainda que no nosso coração tem coisas que a gente ama, que a gente não deveria, a gente ainda ama, que traz pensamentos impróprios que eu não deveria ter. Se eu estou em intimidade com Deus, qual que vai ser a minha resposta de imediato? É abafar esse negócio e não alimentar. Então existe um aspecto de que esses pensamentos impróprios podem vir, mas a sua intimidade com Deus vai definir a tua resposta. Porque a tua intimidade com Deus trabalha onde? No seu coração. E aí é uma guerra interna. E é uma guerra constante. Então vamos lá. Então agora eu estou chegando bem na parte final. E aí vocês viram que eu voltei para o slide tradicional, né? Então eu vou fazer agora Vou fazer um catado aqui só para a gente entender que a gente está mudando de seção dentro do coração. Até agora a gente estudou a parte antropológica do coração. Ou seja, de que maneira o coração faz parte do homem. O que o coração representa na vida do homem. Então o coração é o nosso ser interior, é o coração que comanda então os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos desejos. É o coração que vai projetar para fora quem nós somos. Isso é a parte antropológica do negócio. Agora, tem essas duas palavrinhas bonitas aqui. Harmatologia e soteriologia. De que forma o coração está relacionado com a doutrina do pecado, harmatologia, e como ele está relacionado com a doutrina da salvação, soteriologia. Ok? Então agora eu vou fazer umas outras provocações. Agora vai sair de uma esfera meio teórica, apesar de ter feito algumas provocações práticas para a nossa vida, e vamos entrar numa esfera bastante prática, porque a gente vai começar a ver efeitos da queda e como isso impacta a maneira como a gente se enxerga e a maneira como a gente vive. Vamos lá. Texto famoso, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O que a gente pode aprender desse texto? Se o nosso coração é enganoso, no que eu não posso confiar 100%? Nele. O que procede dele?
Então, em última instância, toda hora a gente tem que passar pelo cheque da palavra. Toda hora você passa pelo crivo da palavra. Agora, você vai ficar toda hora a abrir a palavra para conferir? Então, como que isso deveria acontecer? Oi? Guardar no coração. Isso vai vir de uma vida que se alimenta da palavra. Que aí é aquela ideia de que o Espírito traz ao seu mente, ao seu coração, a palavra na hora da situação. Entende como que as coisas são muito bem amarradas? É por que ele fala assim, faz vida devocional. Por isso que bate nessa tecla. Não tem como, você não faz vida devocional, você perdeu o crivo para a tua vida. Você não pode confiar, o teu coração está desregulado, você não ama a Deus, desalinhou o seu relacionamento com Deus, desalinhou o seu relacionamento com o resto. É isso. Então, se o pecado está no coração, o tratamento é o quê? É difícil. É difícil. É difícil porque ele não só está no lugar que afeta todo o nosso ser, mas ele está profundamente enraizado lá. Está profundamente enraizado. Na pesquisa que eu fiz para trazer algumas citações sobre o pecado para o último domingo, teve um teólogo que falou assim, o pecado é igual uma erva daninha. Tira quando ela está pequena. Você faz pouca força e você a puxa. Agora, se deixar ela enraizar, se deixar ela crescer, pensa o esforço que seria para a gente tirar essa árvore que tem aqui no fundo. Seria pouco ou grande? O esforço teria que ser grande. Agora, fora o esforço, qual que seria a consequência quando a gente rearrancasse essa árvore? Um baita de um rombo ali no chão. Quanto mais enraizado está o pecado, maior vai ter que ser a força oposta de remoção, e junto com essa remoção vem todo o processo dolorido dessa remoção. Arranca sem anestesia. É um processo de remoção sem anestesia. Só que nessa dor não está só o seu ser, e essa dor envolve todos aqueles que foram envolvidos em todos os seus pecados. No processo de remoção do seu pecado, as consequências deles vão estar ali. Tive um professor que, o Nathan sabe dessa, ele fala assim, uma vez que você vê uma coisa, não tem como você desver. Né? Então ele estava falando de um conceito teológico, assim, Léo, depois que você viu isso, você não desvê. Eu falei, eu não consigo mais desver isso, é verdade. E tem coisa, o pecado você não consegue desfazer, não tem Ctrl+Z para o pecado. Vamos dizer assim, tive uma ideia, cometi um adultério, vou dar Ctrl+C, faz de conta que nada aconteceu. Não tem. Eu fui lá e dei um soco na cara da pessoa, não tem como desfazer isso. Lancei a palavra, não tem como ela voltar. Não tem. Então, ações carregam consequências. O que é desesperador para nós, e eu vou voltar nesse ponto, porque tem que ficar claro, é que a fonte de tudo que nós somos foi afetado pela queda. E aí o tratamento é difícil. E por difícil, não entenda só porque é dolorido. É porque demanda esforço, é árduo. E na vida, de maneira geral, na vida da igreja presbiteriana, é a parte que nós abrimos mão. Porque a gente acha que na soberania de Deus, Deus tem que derramar a jarrinha dele lá de cima, a solução do nosso problema. E a gente esquece que a palavra fala, o próprio Jesus Cristo fala, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então existe uma parte da nossa vida que parece que a gente joga a nossa teologia no lixo, a gente esquece que está lá, porque está lá, e que demanda luta. É luta o tempo todo. Então, a luta contra o pecado, ela é importante porque essa frase que eu falei lá no começo, se é o coração que norteia a nossa vida e ele está infectado, aí lascou-se tudo. Aí lascou-se tudo. Diga.
Certo. Teve uma situação na escola que eu disse para ela assim, e ela foi emocionalmente burra. Eu disse, você não controlou sua emoção, porque eu disse, agora vai ter que arcar. Aham. E ela, eu lembro que, para dizer isso para ela, foi interessante, porque eu falava isso para ela e eu vivia, né? Quando eu dormia, alguém dizia para mim que eu tinha que controlar o meu lado emocional e não agir com impulso, porque só tinha. Eu É. fiquei impressionada porque, ao lidar com isso com a minha filha, eu vi o quanto que isso. Eu tive essa experiência com meu pai ao contrário, né? Eu criticava meu pai quando saía de casa, vi que fazia as mesmas coisas, né? E as coisas que eu criticava nele, né? As coisas interessantes da vida. Mas então, o tratamento no coração, e a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente, demanda esforço. De tal forma que a linguagem bíblica, quando fala do pecado, é de guerra. Por favor, cristianismo não é para frouxo. Não é. Você vai ter que tomar uma posição contra o mundo, você tem que tomar uma posição contra você, você tem que tomar uma posição a favor de Deus. Isso pode custar a sua vida, isso pode custar amizade, isso pode custar seu emprego, pode custar um monte de coisa, pode custar o teu relacionamento. Você tem pessoas que depois de casados converteram, pode custar o casamento. Se você é de origem islâmica, vai custar o relacionamento com a sua família toda. Os caras vão querer te matar. Como tem relato de tantas conversões que a gente ouve pelo Portas Abertas e tudo mais. Então, a linguagem da Bíblia contra o pecado é bélica. O que ela fala para fazer com o velho homem? Matar, mortificar, despir, deitar fora. Né? É lutar. Até Hebreus fala assim, até agora vocês não resistiram até o sangue. Que luta é essa que vocês estão vivendo se não foi até no sangue? Tem um trecho, eu sempre cito o Marco passou esse vídeo, que eu pedi para ele passar na aula na EBD. Depois, se tiver curiosidade, vale muito a pena, vai lá no YouTube, Faça a Guerra, John Piper. Aí ficou melhor do que a pregação, porque os caras colocaram a musiquinha, as animações. A pregação, tô brincando, a pregação é boa. Mas ali fica mais animado, né? Tem uma hora que ele vai pegar e vai falar assim, eu conversei uma vez com um soldado de guerra. E o soldado de guerra falou assim, fazia 3 noites que eu não dormia. Aí você reclama que não dá para vir para a igreja, que você dormiu com 6 horas, 4 horas. Vai se catar. O cara 3 noites que não dormia. Aí o cara estava lá. E ele falava assim, a gente ouvia alguém pisando num graveto, o dedo já estava no gatilho. Qual que é a ideia? Vigilância. Está vigilante, está alerta o tempo todo, porque o inimigo está ao redor. O problema é que a gente não encara o inimigo desse jeito. A gente não encara o pecado desse jeito. Às vezes a gente encara as pessoas. A gente tem as pessoas por inimigo às vezes. Mas quem deveria ser o nosso inimigo, a gente não encara. Eu digo, nosso pior inimigo muitas vezes somos nós mesmos. A gente não está alerta. A gente não está atento para os desejos do nosso coração. A gente não está, por quê? Porque a gente não leu a Bíblia, a gente não está em vida de intimidade com Deus, o nosso filtro não está afiado, e tudo isso vai passando. Tudo isso vai passando. Nós vivemos numa constante guerra. Então aquilo que eu falei do Mickey, nós vamos chutar a cabeça de Satanás, é verdade. Mas tem a guerra que a gente batalha com nós mesmos, com os nossos pecados, com as nossas inclinações. Né? Acho que é Paulo que vai falar daquela ideia de esmurrar o próprio corpo. Né? Não é para você se mutilar, mas essa ideia de uma intensidade na preparação e na luta daquilo. Agora a gente vive num tempo que o povo não quer saber disso. Tudo bem que eu acho que nenhum tempo o povo quis. Né? Mas como eu só vivo nesse, né, eu consigo ver as ações, o resultado prático do que eu tenho visto. Né? E aí eu diria para vocês que a vida devocional, ela é uma declaração de amor a Deus, mas ela é uma declaração de guerra contra o pecado. A vida devocional é uma posição bélica que você toma. Se você faz uma vida devocional adequada,
se você faz movido pelo Espírito, aquela ideia de ler a palavra, de orar, de meditar, em primeiro lugar, você declara seu amor a Deus. Mas porque você ama a Deus, você odeia o pecado. Uma declaração de amor a Deus é uma declaração de guerra contra o pecado. Não tem como você declarar amor aos dois. Não existe a possibilidade. Não tem como servir a dois senhores. Isso é loucura. Isso é loucura. Não existe. Não tem como viver em dois mundos ao mesmo tempo. Existe esse mundo e a ruptura com o resto. Aí você vai ter que ser enviado para o resto para viver aquilo que está aqui dentro. Então é um negócio muito importante a gente pensar na vida devocional como essa guerra, né? Olha só Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Esse é o bendito transplante cardíaco que eu sempre falo aqui. Então deu um transplante, tirou um coração de pedra, pôs um coração de carne. O que esse texto nos ensina? Oi? Oi? Deus é que transforma. O quê? O coração. Quando Deus vai transformar o crente, Ele transforma o coração. Deus não transforma comportamento apenas. O comportamento é transformado porque o coração foi mudado. Porque Deus pôs um novo coração e nesse novo coração Ele está a conformar a imagem do Filho, que as ações vão mudar. Quando Deus quer mudar, transformar alguém, Ele trabalha no coração. E como que Ele vai trabalhar no coração? Essa é a velha notícia para vocês. Vida individual e vida coletiva diante de Deus. Não é só vida devocional individual, é vida junto com o corpo. É você na sua casa e é você com o povo de Deus. São as duas esferas de atuação. Tá. Nessa daí eu vou ser obrigado a declarar minha ignorância. Que eu nunca estudei esse texto a fundo, mas eu também nunca li nada sobre isso. Por exemplo, na minha cabeça essa argumentação faria sentido se fosse período de escravidão, que eles estavam lá dentro do Egito. Nesse período aqui, já está lá, velha notícia já, né? Isso aqui já é jornal de 2017, sei lá, né? Já jornal lá de trás. Mas o importante aqui é Deus trazer a figura de que nós estávamos mortos, e aqui você faz o paralelo com mortos em delitos e pecados, coração de pedra que não crê, e ele põe um coração de carne que vive. Então, quando Deus quer transformar alguém, Ele transforma o coração, e por transformar o coração, Ele transforma o quê? É tudo. Pensamentos, sentimentos e desejos. Uma das coisas mais legais que tem é conversar com um novo crente novo. Uma das melhores coisas que tem na vida, meu. Crente velho é chato, porque já acha defeito de tudo, reclama de tudo, essa parte da Bíblia eu não sei. O crente novo, ele quer fazer tudo do jeito que Deus mandou. Ele está animado com tudo. Você chama para ele vir na programação, ele vem em tudo. Precisa de ajuda, ele vem. O crente novo não tem tempo ruim. É o crente velho que é trouxa, que acha que já merece alguma coisa. Olha para a tua vida se não é assim. Você começa a achar que você é bom, que Deus foi fazendo as coisas em você, e aí você fez algumas coisas que Deus fez através de você, você começa a achar que você é bom. Você até mereço. Vou falar para você,
Fosse no passado, eu não merecia ser salvo, não. Mas agora eu até entendo o sinal da perseverança do Senhor, porque eu mereço. O tanto que eu tenho me sacrificado. É trouxa, pô. Oi. Ah, permitir, né? Vai lá. Veja, não é que o judeu não tinha o conceito de mente. Veja. Até porque o conceito de mente é uma invenção humana. Se for pensar, o conceito mente. O que o judeu tinha, e a gente vai pensar aqui, o que a gente conhece através da Escritura, é o que eu falei, é mente, é coração, é um conceito que diz do ser interior. Desse elemento, como o Weber Júnior põe a sede da alma, que pensa, que sente e que deseja. E que quando na Bíblia fala em mente, é essa parte que está a dizer, esse elemento, que é o elemento interior, definido aqui como coração, que pensa, né? Então, eu estava a dizer, repara isso, convive com um crente novo, ou um novo crente, é diferente. E às vezes, na igreja, o povo tem a tendência a desencorajar o novo crente. E eu falo pro cara, não, senta o pé no acelerador, velho, vai viver o melhor da vida. Faz tudo o que você puder, não deixa ninguém te barrar. Viva as experiências, tem que ver com Deus, mas faz tudo, vive na igreja, traz o colchonete, mora aí no fundo. Vai viver com Deus. Porque depois vira lá o gourmet do negócio. E é engraçado, porque ao longo da minha vida na igreja, eu passei por fases assim, eu vi gente passar por fases assim. Tem hora que você acha que você merece as coisas, tem hora que você acha que você está fazendo demais para Deus. A pessoa loucura, você achar que você está fazendo demais para Deus? Ele mandou o filho, matou o filho dele na cruz, você, não, estou fazendo muito por ele. Vai se catar, pô. Ah, se lascar, outro canto. Mas vamos continuar aqui. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu falei primeiro de pensamentos que a gente tem, pensamentos impróprios. Vocês têm ações que vocês fazem que vocês não gostam? Ou tem hora que dá um bug, você fala assim, por que eu fiz isso? Se isso é errado, e eu sei que é errado e eu odeio isso. Já tiveram isso ou não? Alguém quer dar algum exemplo? Melhor não, né? Porque dependendo, a gente já faz uma denúncia ali, o Marco já anota e tal. Mas uma coisa interessante, muitas vezes, o que eu percebo como cristão é diferente do que o meu coração ama. O que eu percebo como cristão é diferente do meu coração ama. Eu consigo ler as Sagradas Escrituras, eu consigo vir aqui ao culto, eu ouço a pregação, eu concordo com o que o pastor está a dizer sobre o pecado, eu não quero mais aquela desgraça na minha vida, mas segunda-feira eu vou lá e faço a mesma coisa. Como que explica isso? Essa é a ideia de que o coração corrompido pelo pecado, nos desníveis de pensamentos, sentimentos e desejos, às vezes eu penso corretamente e desejo errado. Olha o tamanho da confusão que é o negócio. Olha que diz... Vai gerar essa desigualdade nessas três esferas ou só em um? Não em todas. Por isso que... Em um, vamos dizer, em um tipo de pecado envolvendo principalmente a emoção. Ele vai alterar logo o pensamento e o desejo relacionado a isso. Eu não consigo... Ou vai ter sempre aquela... Eu não consigo ver Eu não consigo ver como que não afetaria. Então, quando a gente pensa naquela expressão depravação total, e quando eu entrar no problema do pecado, eu vou falar disso, quando a gente pensa em depravação total, a gente não é tão depravado quanto a gente poderia, mas a gente é depravado em todas as áreas da nossa existência. Então, eu não consigo separar
Ou então, eu vou dizer diferente, não tem uma área, não tem um nada na nossa vida que não tem um toque. Porque, e muitas vezes, a questão é que a gente, e isso é uma coisa interessante, que envolve aconselhamento. Muitas vezes, a gente tem uma visão tendenciosa e a gente olha para os sintomas errados e chega a conclusões erradas. Muitas vezes na nossa vida, a gente quer tratar o sintoma e não a causa. Então, uma das coisas que eu gosto no aconselhamento bíblico é de que, diferente de outras linhas de pensamento, ou até mesmo diferente de qualquer linha de psicologia, ela não vai olhar a causa, ela vai olhar a causa ao invés de olhar o comportamento. Porque para algumas pessoas, se eu adestrar o ser humano já está bom. Se eu fizer ela assim, então vamos pensar assim, vamos pensar no meu caso que fui diagnosticado, sei lá se pode dar o nome disso, né, diagnosticado, mas lá com TDAH nos mais altos índices que você imaginar. Eu completamente fora da curva mesmo, assim, um negócio bem surreal dentro das métricas que eles estabeleceram lá. E para minha mãe, eu fui fazer isso só lá na faculdade. Mas eu penso que se a minha mãe, na cabeça dela, tá? Isso aqui é uma hipótese. Se ela tivesse me adestrado e eu fosse comportado, independente do que estava passando aqui dentro, para ela já estaria bom. Então o problema não era a causa, mas era o sintoma. Então, porque eu era muito agitado, eu brigava, eu falava muito na escola, eu arrumava tal. Então, muitas vezes as pessoas olham para qualquer abordagem que tenha por aí que vai lidar com emoções ou coisa do tipo, do gênero, e se você adestrar aquilo, é suficiente? Não, porque o problema real está lá ainda. O problema real está lá no coração e qualquer hora ele pode disparar de novo. Então o coração é algo complexo e o aconselhamento vai olhar, a busca do aconselhamento é olhar para o problema e ir atrás da causa e não do sintoma. Eu falo assim, não, como que a gente olha para a Escritura e como a Escritura trata isso? Então eu digo, por exemplo, que a vida devocional é uma declaração bélica, uma declaração de guerra contra o pecado, porque eu leio a Bíblia e ela fala do meu pecado. Então, eu tenho lá meu Excel de oração. Eu acho que agora eu tenho textos bíblicos em todos os dias contra pecados meus. Todos os dias tem algum tipo de texto bíblico contra um pecado meu. Então só sai da sua boca palavra para edificação. Aí, nossa, de ira tem vários lá. Né? Aí tem lá, não, assim como ao abrir da represa é o homem irado. Aí lascou tudo, né? Abriu a represa, detona tudo. Então, é você olhar para a Escritura e a Escritura vai fazer o mapa do teu problema real. Por quê? Porque ela foi escrita por quem te fez. Não um ser humano que está te dando um diagnóstico. É o próprio Deus, usando o Espírito, através da palavra, vai falar ao seu coração. Você vai fazer aconselhamento, o conselheiro pode te falar um monte de coisa. Não vai fazer efeito nenhum, enquanto o Espírito não agir através da palavra. Mas pessoas usadas por Deus podem te conduzir nesse processo para que você consiga perceber a palavra e o teu coração seja transformado para que Deus transforme todo o seu ser. Né? Então, é possível que a gente perceba coisas de uma forma e o nosso coração ame outras. E é aí que você começa a fazer sentido das incoerências, das hipocrisias da sua vida. Então, meu coração está a amar, apesar de eu entender, o meu coração não foi transformado. Quantas vezes você não sai aqui convencido de alguma coisa que eu falo e você chega na sua vida e você faz outra? Não é? Às vezes eu dou exemplo pessoal, né? A gente fez almoço convívio aí, 215 pessoas. Falei, já está no almoço convívio, fica para reunião de oração. Um quinto ficou para reunião de oração. 80% das pessoas foram embora. Por quê? Porque é orar. Entende? Às vezes a pessoa tem trabalho, tem compromisso aí, tranquilo. Mas os 80% não tinham. E já estava aqui. Nem precisava deslocar, não precisava fazer outra viagem, não precisava pagar outra portagem. Eu sei que tem gente que não tem condição de vir por conta disso. Meu coração dói por conta disso. Mas tem hora que você sabe o que é certo, mas você não ama aquilo, teu coração não ama aquilo. O cara sabe que é certo,
conhecer mais a Deus, mas ele não ama estar num curso de teologia, não ama estar na EBD. Para ele, 1 hora mais de sono no domingo é a coisa mais importante da semana dele. Mais importante ele dormir mais do que ele conhecer a Deus. E na semana dele, se o chefe pedir ele chegar 1 hora mais cedo, o trouxa vai 1 hora mais cedo. Vai, porque eu sei que vai, porque eu ia. Então a gente consegue perceber, mas o nosso coração não ama. Fica com essa. A gente vai começar a fazer sentido de muita coisa que a gente faz na vida. Então, o problema do pecado, ele define a nossa condição e não apenas as nossas atitudes. Não é só o que eu faço. É ainda quem eu sou, de uma certa forma, é afetado pelo pecado. Apesar da minha identidade estar em Cristo, o meu coração desalinhado, essa condição de hipocrisia que a gente vive, é a afetação do pecado. Agora vamos pensar dentro da esfera da igreja. Eu pensei muito aqui no conselho, né? Quantas pessoas vocês conhecem aqui que tem um discurso incoerente? O cara fala assim, eu sou crente, mas eu vou continuar a praticar sexo fora do casamento. Eu sou crente, mas eu quero divórcio sem justificativa bíblica. Eu sou crente, mas eu ainda quero continuar a odiar o meu irmão. Eu sou crente, mas eu quero namorar um ímpio. Eu sou crente, mas... Aí você põe a tua continuação. Quem aqui conhece alguém dessa forma? Conhece? Como que a gente lida com isso? Porque o texto de 1 Samuel fala o quê? 16, que a gente leu lá no começo. Que o homem olha o exterior e Deus olha o coração. De partida a gente tem um problema. Qual que é o problema? A gente não consegue enxergar o coração. Se eu não enxergo o coração, eu não enxergo a motivação, o propósito da pessoa naquilo que ela faz. Porque se a gente fosse honesto, acabei de falar isso, da nossa incoerência entre o que a gente percebe e a maneira como o nosso coração faz com que a gente faça coisas erradas. Isso a gente assume a responsabilidade por isso, então a gente age de maneira incoerente. Então tem outra pessoa que está agindo de maneira incoerente. Por que para nós a gente alivia, fala, foi um deslize, e para o outro é um problema? Como que a gente trata isso? E aí a gente tem que lembrar de que você vai ter várias pessoas que elas vão falar, eu sou crente, mas toda a vida da pessoa mostra o contrário. Não é assim uma coisa errada, é uma sucessão. É tudo, ou muitas coisas. E para a pessoa, são coisas claras que para a pessoa não gera mais incômodo. Como que você trata? Como que você trata essa pessoa? O que Jesus Cristo diz? A esfera máxima de análise e juízo que a gente pode chegar é do quê? Oi? Os frutos da árvore. A gente não conhece o coração, mas a gente vê os frutos da árvore. Pode ser que aquela árvore, naquele momento, esteja a passar por um momento de seca, picos e vales de fé, como a gente tem visto no EBD? Pode ser. Agora, o que cabe a nós fazer? O que Jesus mandou que a gente fizesse? Analisasse os frutos. E se o cara fala que é crente e vive como descrente, você trata ele como descrente. Tanto é que a gente vai chegar no ápice, em Mateus 18, do processo de disciplina eclesiástica, que é tratar como gentil e publicano. Então não é do dia para a noite que você vai chegar assim, não, pô, você meteu 3 bolas fora aí, agora você é ímpio para mim, desgramado. Não é isso. É a partir de uma vida de acompanhamento, você aconselhar a pessoa, você conversar com a pessoa, você andar com a pessoa, e tem época desesperador. É desesperador. Eu teve um caso que eu acompanhei mais de ano, e uma das pessoas não mudava uma vírgula. Não dá. Aí eu falava, é completos sinais de descrença. Pô, mas você está indo longe demais. Não. Não. Você tem a pessoa num ano e meio, todas as esferas possíveis dentro da vida da pessoa. Falou, você está errado, e a pessoa falou que não? Ué. Se Jesus fala que Mateus 18,
fala um com um, fala com testemunho e depois leva para a igreja, quem que está a falar para a pessoa nessas esferas? O texto diz que é o próprio Jesus que está a tomar a decisão. Se ela não ouve Jesus falar através dessas vidas, o que a gente faz com o texto de João? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Um dos sinais de um coração verdadeiramente convertido é que quando confrontado com o pecado, ele se arrepende e não se rebela. Então a pessoa dentro da igreja que fala que é cristã, mas vive como ímpio, você trata como ímpio. E aí você tem que orar a pessoa converter, você tem que orar um monte de coisa, né? Mas é só para a gente, porque a gente não enxerga o coração, Jesus diz que a gente tem que olhar a árvore de acordo com seus frutos. Agora, isso dá a nós o direito de falar que a pessoa está condenada ao inferno? Dá o direito de falar que ela é descrente, com certeza? Não, não falou para você falar que ela é descrente, falou para você tratar como descrente. E descrente você trata como? Com amor, com gentileza, evangelizando. Então aquele que vive no nosso meio, fala que é uma coisa e vive como outra, é o tempo todo a lançar o evangelho para ver se acontece o transplante cardíaco. Esse é o tratar como descrente, não é você chutar a pessoa para fora. Sai daqui desgraçado, não te quero na minha vida. Não, não é assim. Mas, fiquem espertos. Não tratem quem dá sinais de ser ímpio como se fosse crente. Você não pode dar confiança. Tem um monte de coisa que você não pode fazer. Se o cara age como ímpio, não vai pedir conselho. Entende? Tem um monte de coisa que você não pode, você não deve fazer. Você até pode, você não deve. Então, vamos avançar aqui para a gente terminar. Agora, como a gente está pensando no coração, e eu vou dar uma acelerada aqui, que é o último slide, para não ter que ficar só esse slide para a próxima aula. Como a gente está falando do coração, aconselhamento, o tratar o problema na vida do crente, o tratar o pecado na vida do crente, nunca é substituição de comportamento. Porque o que você vai ouvir por aí, e eu lembro que meu pai, por exemplo, ele parou de fumar nessa. Meu pai fumava pouco, ele fumava 3 maços de cigarro por dia. Aí ele parou de fumar 3 maços de cigarro por dia e passou a comer 3 pacotes de house preto por dia. Acho que toda vez que tinha vontade de fumar um cigarro, ele não era nem que ele chupava o drops, ele mastigava o drops. É muito delicado lá em casa as coisas, né? O bicho comia a bala, o rebuçado, né? Então, quando a gente pensa em vícios, por exemplo, a gente não fala de substituição. Então, por exemplo, tenho vício em cigarro, então eu vou usar o adesivo e aí toda vez que eu te sentir vontade. Eu tenho, qual que foi o outro que eu coloquei aqui? Vou abandonar o café, eu tomo 5 litros de café por dia, toda vez que der vontade de tomar um café, eu vou pegar um rebuçado. Tem problema com ira, vou instalar um saco de pancada na minha casa, toda vez que eu estiver irado, eu vou lá e pum, 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 passou. Não, isso aí não, você só substituiu, a ira está no seu coração. A ira está no teu coração. Então, às vezes o pessoal falava, quando eu treinava o Muay Thai, né? Falou, deve estar te ajudando bastante, né? Porque você deve pensar no chefe, quem te atormenta, você vai... Falei, cara, o Muay Thai é um momento tão bom para mim que eu consigo pensar em ninguém. Eu consigo só pensar em superar o cansaço e espancar o saco, eu não penso em ninguém. E é verdade, eu nunca pensei em ninguém dando soco no... Mas é um negócio que faz sentido você pensar a sugestão, né? Você vai descarregar muita energia e tal, mas não é isso. Isso não é mudança de pecado. Isso não é conversão de pecado, isso não é mudança de coração. Isso é mudança superficial de comportamento para enganar os outros, ou até mesmo você, Malu. Para você ir mudando, você não tem que passar, não tem que cortar certas coisas. Por exemplo, quem tem vício em cigarro, não seria uma alternativa começar pelo adesivo? Você tem que ter um ponto de partida. Eu creio que possa ser estabelecido alguma forma. Vou dar um outro exemplo, que eu acho que fica mais fácil da gente perceber o como uma barreira mecânica pode ajudar numa mudança mais significativa no futuro. Pessoas, por exemplo, com problema com pornografia. Isso foi até um exemplo que foi dado em aula na época lá. Faz sentido cortar a internet? Se é pela internet que você acessa? Faz ou não faz?
É sim e não. Porque você está colocando uma barreira física, uma barreira mecânica no seu problema, só que você ainda não resolveu ele. Agora, talvez isso te ajude a dar um fôlego para você lutar com ele? Pode ser que sim. Pode ser uma alternativa, só que isso não pode virar a tua solução definitiva. Né? Isso aqui é uma, vamos dizer assim, é como se fosse uma gambiarra. Você faz um puxadinho, você pega uma muleta, e ao invés de você tratar o problema, você vive com essa muleta o resto da sua vida. Aí não é solução. Então, pode ser que uma barreira mecânica para um problema específico possa auxiliar, definitivamente pode. Se você pensar principalmente dependentes químicos, né, ou tóxicos dependentes aí, você vai ter linhas diversas de abordagem. Eu tenho amigos meus que trabalhavam com isso no Brasil e que lá era remoção, mas de uma vez. Não tinha nenhum tipo, vamos fazer desmame, tal. Aí são linhas que eu não estou envolvido. Agora, já vi muita gente se recuperar assim. Pornografia é uma possibilidade de corte da internet? Tal, mas não resolve. Por quê? Porque a pessoa cortou a internet. Mas no verão, parece que o que está na internet está na rua. É impressionante. Hoje em dia é impressionante, é surreal. Até fiz a brincadeira aqui nas férias, eu estava olhando, né, como o povo se veste ou deixa de se vestir. É surreal o tempo presente. É surreal. Então, barreiras mecânicas podem, mas elas não são a solução. Elas podem auxiliar? De alguma forma, sim. Mas a gente tem que estar consciente de que existe algo muito mais profundo a ser removido no nosso coração. Né? E então, nunca pense que substituir comportamento é solução de pecado. É só adestramento de ser humano. O teu cachorro que senta, rola, você fez isso com o ser humano. É basicamente a mesma ideia. Então nós não podemos, ao mesmo tempo, ser simplistas ao lidar com o pecado, pois ele está enraizado no coração e afeta a dinâmica do ser como um todo. O que eu quero dizer com isso? De que não existe uma receita de bolo. Vamos pensar assim, uma vez eu peguei um jovem com problema em pornografia e ajudei ele a sair. Isso não significa que os passos que nós demos com ele, que eu vou dar com todo mundo e vai funcionar. Não vai. Porque cada ser humano é tão individual, ele é tão único, de que a dinâmica da afetação do pecado em cada ser é diferente. A razão pela qual a pessoa busca prazer nesse tipo de coisa é diferente. E aí, na maneira como você vai tratar isso, vai ser na conversa com a pessoa, vai ser orando com essa pessoa, vai ser lendo a palavra com essa pessoa, vai ser conhecendo essa pessoa e numa caminhada, num discipulado, isso vai sendo tratado. Então não existe uma receita de bolo, deu certo para um. Vamos pensar, casal com problema em casa, querendo divorciar, você vai lá, Deus te usa, consegue conciliar a parada toda, viveram felizes para sempre. Essa mesma coisa não vai funcionar com outro casal que tiver passar por um problema parecido. Né? Então existem as dinâmicas do pecado. Então a gente não pode ser simplista na hora de tratar isso. Né? Então não existe receita de bolo. Então aconselhar, aí eu estou pensando na aplicação prática, da aplicação da palavra no coração, não é conhecer perfeitamente o coração, mas analisar o que é dito e feito pela pessoa e assim conduzir a pessoa à palavra na expectativa da ação do Espírito Santo. Então a única esperança que o conselheiro bíblico tem é na ação do Espírito Santo, não é na força dele, não é na capacidade dele. Tem um cara que eu gosto muito que é o Edu Welch, ele é um cara com PhD, sei lá o que, o cara tem tudo lá, né? E ele conta que ele estava aconselhando uma mulher, não tinha assim, 1 de melhora na vida da mulher. Era a mesma coisa, o mesmo pecado, a mesma desgraceira, toda reunião era a mesma coisa. Ele chegou para ela e falou assim, chegou o verão, vamos dar um intervalo. Vai ter um mutirão na Pedras Vivas, vou lá ajudar a Pedras Vivas, tal, depois a gente retoma depois do verão. E depois do verão, na hora que retomou, essa mulher estava transformada. E a mulher sorridente, a mulher mudou, transformada. Eu assim, o que aconteceu? Foi nada. Não, nada. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Aconteceu. Você não está mais do jeito que você era assim, assim, assado, agora você está assim, 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 o que aconteceu? Falei, não, teve um dia que a irmã lá da igreja chamou para almoçar na casa dela, aí ela e o marido dela falaram uns negócios para mim lá, a gente compartilhou uns negócios e pronto. Foi isso que aconteceu.
E aí o Edward fala que ele ficou feliz, porque isso prova para as pessoas que não está na capacidade do conselheiro, mas na ação do Espírito através de quem ele quer usar. Mas que foi através da palavra e através de irmãos. Então, o corpo se ajudando a cuidar dos problemas da alma, né? Então, muito interessante isso. A nossa sempre é, então, a olhar a pessoa, tentar conduzi-la para a palavra, na expectativa de que o Espírito Santo vai transformar, né? Nisso, eu posso mostrar contradições e incoerências da pessoa, né? E aí por diante. E aí terminei, atrasado, mas a gente está quase para entrar de férias também, então vale a pena vocês não ficarem de recuperação na prova, tá certo? Então vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu, obrigado por esse momento tão especial e tão precioso de estudo da sua palavra. Continua a trabalhar no nosso coração, continua a conduzir-nos numa vida de santificação, dar-nos o perceber cada vez melhor a tua palavra, mas não só perceber, mas amar, desejar, dá-nos o sentir isso na nossa vida. Continua a transformar o nosso coração, tira a afetação do pecado, remove a influência que ele ainda tem de nós. Santifica-nos, Senhor, é o que nós te pedimos. É no santo nome do teu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém.